Imagine-se em um momento de tranquilidade, onde as preocupações do mundo começam a se dissipar. Agora, imagine que você está nos seus últimos momentos de vida. Esse é um momento que todos nós, inevitavelmente, enfrentaremos um dia. Mas o que realmente acontece? O que a Bíblia nos diz sobre esses instantes finais? Nosso Salvador, Jesus Cristo, nos deu palavras de conforto e esperança para esses momentos. Em João 14, 2, 3, ele nos assegura: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras são um convite à paz, um lembrete de que a morte é apenas uma passagem para a eternidade ao lado de Deus. Imagine a cena: Jesus, com sua infinita bondade e amor, preparando um lugar especial para você. Esses momentos finais são também momentos de grande presença espiritual. A Bíblia nos ensina que nos nossos últimos suspiros não estamos sozinhos. Em Lucas 16, 22, encontramos a história do mendigo Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esta passagem nos mostra que os anjos estão presentes para nos guiar, nos conduzir ao encontro do Pai. Você pode imaginar a serenidade e o conforto de saber que quando o momento chegar, anjos estarão ali para nos acompanhar. Mas há mais. Não é apenas a presença de anjos que nos conforta, mas a própria promessa de que Deus nunca nos abandona. O Salmo 23:4 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Estas palavras são um poderoso testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Deus é nossa fonte de força e consolo. Visualize-se andando pelo vale escuro, mas sentindo a mão firme e amorosa de Deus ao seu lado. Não há nada a temer. Enquanto nos aproximamos desses momentos finais, a promessa de Cristo e a presença dos anjos são lembretes de que a morte não é um fim, mas um começo. Um começo de uma nova vida, de uma eternidade ao lado de Deus. Este é um momento de passagem, um momento em que somos levados de um mundo de dor e sofrimento para um de paz eterna. Imagine a paz que isso traz, a tranquilidade de saber que a morte é apenas uma porta para a eternidade, onde não há dor, nem lágrimas, nem sofrimento. Apenas a presença amorosa de Deus que nos guia e nos acolhe. Nos seus últimos momentos, lembre-se dessas promessas. Sinta a presença de Deus ao seu lado. Sinta a mão confortadora de Jesus e imagine os anjos prontos para conduzi-lo ao lar eterno. Não há nada a temer, porque o amor de Deus está com você agora e sempre. Assim, enquanto caminhamos juntos por essas reflexões, que cada palavra da Bíblia, cada promessa de Cristo, seja um conforto para você. Que você encontre paz e esperança nos momentos finais, sabendo que a presença divina estará sempre com você, guiando e protegendo. Imagine o momento em que seu coração para de bater e você se vê diante do trono celestial. O que acontece a seguir? Esta é uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos, e hoje vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre o julgamento pós-morte. Vamos juntos desvendar este mistério. Na Bíblia, Jesus nos oferece uma visão clara sobre o que acontece após a morte. Em Lucas 16, 19 e 31, encontramos a parábola do rico e Lázaro. Jesus nos conta que, ao morrer, Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de conforto e paz. Enquanto isso, o homem rico que viveu uma vida de luxo sem compaixão foi levado para um lugar de tormento. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Essa parábola nos mostra a separação imediata das almas. Os justos para um lugar de descanso e os ímpios para um lugar de sofrimento. É um lembrete poderoso de que nossas ações na vida têm consequências eternas. Agora imagine você diante do grande trono branco.
Em Apocalipse 20, 11 e 15, o apóstolo João descreve uma visão do julgamento final. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11-12. Neste momento solene, todos nós seremos julgados por nossas ações. Imagine os livros sendo abertos, revelando cada ato, cada palavra, cada pensamento. É um momento de tremenda importância, onde o destino eterno de cada alma é decidido. Mas e aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida? João continua. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e viveram de acordo com seus ensinamentos serão acolhidos na vida eterna. É uma promessa de esperança e redenção, um lembrete de que a fé em Cristo nos garante um lugar ao lado de Deus. Enquanto nos preparamos para esse momento inevitável, é crucial refletir sobre nossas vidas e nossas escolhas. Você já se perguntou se suas ações estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo? Este é o momento de refletir e buscar viver uma vida de compaixão, amor e justiça, conforme Jesus nos ensinou. O julgamento pós-morte não é apenas um momento de separação, mas também de revelação. Cada um de nós verá a verdade de nossas vidas desvendada diante de Deus. Isso pode parecer assustador, mas é também uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus agora, para buscarmos sua graça e misericórdia. Em Hebreus 9, 27, lemos: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Este versículo reforça a certeza de que o julgamento é parte do plano divino e que nossas escolhas têm um peso eterno. Imagine-se nesse momento diante do trono de Deus, com a oportunidade de ouvir as palavras que todos nós desejamos ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Esse é o destino que todos nós podemos alcançar através da fé em Jesus Cristo e da vida dedicada a seguir seus ensinamentos. Conforme refletimos sobre o julgamento pós-morte, lembremos que ainda temos tempo para fazer as escolhas certas. Cada dia é uma nova oportunidade de viver de acordo com a vontade de Deus, de praticar a justiça, a compaixão e o amor. Que estas reflexões nos inspirem a viver de maneira que agrade a Deus, sabendo que no final seremos recebidos em sua eterna presença. Imagine-se deitado em um campo sereno, sentindo uma brisa suave e ouvindo o canto dos pássaros. Este campo é um símbolo da transição para a vida eterna, um momento que todos nós enfrentaremos. Mas o que a Bíblia nos revela sobre essa jornada final? Vamos descobrir juntos, desvendando os segredos da eternidade que nos aguardam. Nos momentos finais, a promessa da ressurreição dos mortos nos oferece grande consolo. Em 1 Coríntios 15, 52, Paulo nos diz: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Imagine a cena. Em um instante, aqueles que dormem no Senhor são ressuscitados com corpos glorificados, livres da corrupção e do sofrimento. É uma transformação miraculosa que nos assegura que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em glória. Mas para onde vamos após essa ressurreição? Apocalipse 21 nos dá um vislumbre do nosso destino eterno, a Nova Jerusalém. João descreve com detalhes deslumbrantes a cidade celestial que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do trono que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3-4. Imagine caminhar por ruas de ouro, banhadas pela luz de Deus, sem medo, sem dor, apenas alegria eterna. Nosso Senhor Jesus também falou sobre este lugar maravilhoso. Em João 14, 2-3, ele nos conforta. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Imagine Jesus pessoalmente preparando um lugar especial para você. Cada detalhe, cada espaço, feito com amor eterno, esperando o momento em que Ele virá nos buscar. Durante essa transição, não estamos sozinhos. A presença constante do Espírito Santo nos guia e nos conforta. Romanos 8:11 nos assegura: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo é nosso companheiro fiel, garantindo que a promessa de ressurreição e vida eterna será cumprida. Enquanto caminhamos por essa jornada final, a certeza da vida eterna traz paz e esperança. Imagine-se olhando para frente, não com medo, mas com uma expectativa alegre de encontrar o Criador face a face. A promessa de estar com Deus, de viver em um lugar onde a tristeza e a dor não existem, transforma a perspectiva da morte em uma jornada de esperança. A transição para a vida eterna é mais do que um conceito teológico. É uma realidade que toca cada um de nós. Ao refletir sobre essa promessa, lembre-se das palavras de 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou algo maravilhoso, além da nossa imaginação, para aqueles que o amam e seguem seus mandamentos. Imagine-se agora no momento final, respirando seu último suspiro com a certeza de que você será recebido nos braços amorosos do Pai. A transição para a vida eterna é a culminação da nossa fé, a recompensa pela nossa perseverança e devoção. Conforme nos preparamos para esse momento, que cada um de nós possa viver com a esperança e a confiança de que a vida eterna nos aguarda. Que possamos encontrar consolo nas promessas de Deus e viver cada dia com a expectativa de um futuro glorioso ao lado do nosso Criador. Imagine-se sentado ao lado de uma fogueira, ouvindo histórias que aquecem o coração e alimentam a alma. Hoje, vamos juntos explorar histórias de redenção e perdão, momentos em que a graça divina se manifestou de forma surpreendente nos últimos instantes de vida. Prepare-se para ser tocado por esses relatos inspiradores. Primeiro, vamos nos transportar para o Calvário, onde 3 cruzes se erguem contra o céu. No centro está Jesus, e ao seu lado 2 criminosos. Um deles, em um momento de pura honestidade e humildade, reconhece sua culpa e a inocência de Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42, 43. Imagine a cena. Em meio à dor e ao sofrimento, esse homem encontra a redenção. Em seus últimos momentos, ele recebe a promessa de vida eterna. Este é um poderoso testemunho de que nunca é tarde demais para buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Agora, vamos nos voltar para histórias contemporâneas que ecoam essa mensagem de esperança. Existem inúmeros relatos de pessoas que encontraram fé e perdão nos momentos finais de suas vidas. Um desses relatos é o de John, um homem que viveu uma vida de excessos e rebeldia. Nos últimos dias de sua batalha contra uma doença terminal, ele foi visitado por um amigo de infância que lhe falou sobre o amor redentor de Jesus Cristo. Em uma noite silenciosa, John decidiu entregar seu coração a Jesus, encontrando paz e esperança onde antes havia apenas desespero.
Estas histórias nos lembram do amor incondicional de Deus e de sua disposição para perdoar, independentemente de nossos erros passados. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso. A qualquer momento, podemos nos voltar para Deus e receber seu perdão, mesmo nos nossos últimos suspiros. Vamos agora refletir sobre outra história de redenção encontrada na Bíblia. No Antigo Testamento, lemos sobre o rei Manassés, um dos reis mais perversos de Judá, que se afastou gravemente dos caminhos de Deus. No entanto, após ser levado cativo pelos assírios, ele se humilhou profundamente diante de Deus. E estando ele em angústia, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. 2 Crônicas 33, do 12, 13. Esta história nos mostra que mesmo aqueles que parecem estar além da redenção podem encontrar misericórdia e uma nova chance através do arrependimento sincero. Pense nas pessoas ao seu redor, em suas próprias experiências. Quantos de nós conhecemos alguém que encontrou redenção e paz nos momentos finais? Essas histórias são um lembrete poderoso de que a graça de Deus está sempre ao nosso alcance, pronta para nos abraçar e nos transformar. Ao refletir sobre essas histórias, lembre-se de que a misericórdia de Deus é infinita e está sempre disponível para aqueles que a buscam. Romanos 10:13 nos garante: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma promessa que traz conforto e esperança, especialmente nos momentos de maior necessidade. Imagine-se agora, nos últimos momentos de vida, carregado pelo peso de seus erros e arrependimentos. Mas em meio à escuridão, surge a luz da graça divina. Você se volta para Deus, invoca seu nome e sente uma paz indescritível inundar sua alma. Este é o poder da redenção e do perdão, um presente que Deus oferece a todos nós, independentemente do tempo ou circunstância. Que estas histórias de redenção e perdão nos inspirem a viver cada dia com o coração aberto à misericórdia de Deus. Que possamos buscar a reconciliação e a paz, sabendo que a qualquer momento podemos encontrar redenção nos braços amorosos do Pai Celestial. Imagine-se navegando em um mar tranquilo, mas sabendo que uma tempestade se aproxima. Como você se prepararia? Agora, imagine que essa tempestade representa os momentos finais de sua vida. Vamos explorar como a fé pode nos dar a coragem necessária para enfrentar a morte com serenidade e esperança. Nosso primeiro porto seguro é a paz que Cristo nos oferece. Em Filipenses 4:7, lemos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pense nisso. Nos momentos de maior angústia e medo, podemos encontrar uma paz que vai além do que a lógica e a razão podem explicar. Esta paz é um dom divino, que nos permite enfrentar a morte não com temor, mas com a confiança de que estamos nas mãos de Deus. Vamos agora nos transportar para uma noite agitada no mar da Galileia. Os discípulos de Jesus estão em um barco, lutando contra uma tempestade violenta. No meio do caos, eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, com coragem, pede para ir ao encontro de Jesus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Mateus 14, 29 e 30. Imagine a cena. Pedro, cheio de fé, caminha sobre as águas, mas ao sentir o vento, começa a afundar. Jesus imediatamente o segura, mostrando que mesmo nos momentos de dúvida e medo, ele está lá para nos salvar. Essa história nos lembra que, mesmo quando a tempestade da morte se aproxima, podemos caminhar com coragem, sabendo que Jesus está ao nosso lado. Ele nos chama para fora do barco para confiarmos nele, e quando nossas forças falham, ele nos segura firmemente,
A força da comunidade cristã é outro pilar importante nos momentos finais. Em Tiago 5, 14 e 15, somos instruídos: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Pense na força que vem da oração comunitária, do apoio de irmãos e irmãs em Cristo. Nos momentos finais, não estamos sozinhos. Temos uma família espiritual que intercede por nós, que nos sustenta com suas orações e presença amorosa. Vamos agora refletir sobre o exemplo de Paulo. Em 2 Timóteo 4, 6, 8, ele escreve: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Imagine Paulo preso e sabendo que sua execução está próxima, escrevendo com uma coragem inabalável. Ele vê sua vida como uma corrida terminada com sucesso e aguarda com confiança a recompensa prometida por Deus. Paulo nos mostra que enfrentar a morte com fé é possível quando temos a certeza da promessa divina. Ele nos inspira a viver de maneira que, ao chegarmos ao fim de nossa jornada, possamos também dizer que combatemos o bom combate e guardamos a fé. Por fim, pense em Jesus no Getsêmani, orando fervorosamente antes de sua crucificação. Ele estava profundamente angustiado, mas disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Essa submissão à vontade de Deus é o maior exemplo de coragem e fé. Jesus, mesmo sabendo o que estava por vir, confiou plenamente no plano divino. Enquanto nos preparamos para enfrentar nossos próprios momentos finais, lembremos dessas histórias de fé e coragem. Que possamos encontrar paz na presença de Cristo, força na comunidade cristã e inspiração nos exemplos de Paulo e Jesus. Imagine agora, você de mãos dadas com o Pai, sentindo sua presença e ouvindo suas palavras de conforto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Que essa certeza nos guie hoje e sempre enquanto enfrentamos a tempestade da morte com fé, coragem e a esperança da vida eterna ao lado de nosso Criador.